doutora, agora sim vamos à nossa conversa. Respostas simples para perguntas difíceis que de facto as nossas crianças nos fazem. Eu ainda me lembro de algumas. Material de trabalho não lhe falta entre os seus filhos. Quantos filhos tem? 3. 3. E que idade é que eles têm? 12, 10 e 6. Bom, então o de 6 e 10 ainda estão nesta fase. E a de 12 também. nos Também. primeiros. E depois também tem os meninos que vão à sua consulta, não é? E sim, e as minhas sobrinhas, que também tenho 4 sobrinhas. É, valente, que grande De que é que material de consta trabalho. exatamente este livro, doutora? Este livro é um guia de apoio aos pais, aos professores, aos tios, portanto, a quem lida com crianças. Aos encarregados de educação, Sim, no fundo, sejam eles quem exatamente. forem. A todos nós que lidamos com crianças, porque numa primeira parte abordamos muito como chegar às crianças de modo a que eles nos ouçam, como não discutir com eles, portanto não estarmos ao nível deles, não é discutir Claro. que resolvemos as coisas, como lidar com o conflito, alternativas às birras. Até evitar o conflito. muitas Evitar, vezes, não é? exatamente, sim, Claro. mas às vezes também é preciso haver conflito para haver desafios e sabermos lidar com esses desafios. Portanto, como lidar com as birras e depois então entramos na fase das perguntas dos porquês, com várias idades e várias temáticas, que vai desde o sexo ao consumo de substâncias, o divórcio. Por exemplo, pode acontecer uma criança com 7, 8 anos perguntar porque é que eu não posso fumar ou posso fumar, por exemplo? Sim, claro que sim. E acontece, porque é que tu fumas, mãe, e eu não posso fumar? Por exemplo. E nos casais divorciados, mãe, porque é que tu e o pai não vivem juntos, por exemplo? Também. Essa também. é difícil de descalçar, essa. É. Bom, porque é que a pilinha do pai é maior do que a minha, também não é fácil de descalçar, não Essa é? é. Essa porque o pai é, também vais é crescer, maior. exatamente, quando Claro, cresceres vais essa ter é. o tamanho do pai. Essa é. Mas- Mas lá uma que não meta pilinhas, vá lá. Não, mas é assim, Só um bocadinho. todas elas têm que ser respondidas com amor no coração, com a verdade, com clareza. Naturalidade, exatamente, e não faz mal se não soubermos, se não faz mal se dissermos, olha, eu não sei, vou tentar saber, ou vou saber e depois daqui a nada já te digo. Ou, agora estou cansada, não me apetece muito falar porque estou exausta, dá-me aí 10 minutos, vou respirar um bocadinho e Mas já há te aqui umas respondo. fortes. Então, por exemplo? Quem inventou o mundo? Não é uma pergunta fácil de se responder. Não. Porque é que temos de ir à missa? Ou o que é o racismo? Não é? Quer dizer, o Exatamente. racismo é mais simples de explicar, mas não são fáceis. Mas essas perguntas também estão todas muito relacionadas com o bom senso, não é? Com o bom senso cultural, com o bom senso familiar, com os nossos valores, com a nossa ética e, portanto, eu acho que cada família tem as suas ferramentas e as suas regras e, portanto, é só falar com o coração e Há falar aqui a uma coisa verdade. que eu acho importante, que é quando se pergunta quem fez e a criança diz a verdade, não tem que haver obrigatoriamente um castigo, porque isso vai incentivar a mentir. De todo. Também vem essa parte do livro. Também vem aí, que é valorizar, olha, porque tu disseste a verdade e porque tu assumiste que fizeste asneira, não vais ter consequência. Porque aí nós estamos a valorizar o ato de dizer a verdade, de assumir. Porque senão a pessoa acha que dizer a verdade não compensa, E não é? compensa, pois se a pessoa é castigada, não Não. compensa. Exatamente, Não, por de vezes a todo. mentira e passar despercebido, a criança pode pensar que Exatamente. compensa mais. E há muitas crianças que o castigo faz com que fiquem ainda mais enervados, mais zangados e que façam ainda pior. Portanto, Mas o castigo os adultos também, doutora. com todos nós, não é? Verdade, Exatamente. mas também lá está, os adultos também são o reflexo daquilo que fomos em crianças, portanto é natural. Este livro pode ser um livro interessante também, porquê? Porque haverá aqui algumas perguntas que eventualmente os pais ainda não foram confrontados com elas. Mas a surpresa às vezes também desarma aos pais e estarem preparados ao ler o livro. Eu lembro-me quando o Vasco me fazia perguntas, eu dizia, porque é que ele me está a perguntar isto? Agora eu não sei responder a isto. Se eu ler um livro destes, já posso estar mais preparado para quando me acontecer. Exatamente, sim. Portanto, há aqui também uma antecipação. Sim, e agora até me estava a lembrar da voz. Por exemplo, ontem a Bibá estava a falar dela enquanto avó, que é completamente diferente. Ontem, no perguntas lançamento do diferentes. livro, a Bibá Pita fez a A apresentação, apresentação do livro, exatamente, e portanto ela estava a partilhar a sua experiência enquanto avó, não é? O que é que eu faço ao meu neto que faz uma birra no meio do supermercado? Sim. Não é? A Porque os reação meus como filhos avó provavelmente é diferente, como era como mãe. de como mãe. E ela disse que também foi muito bom ter lido o livro porque conseguiu tirar de lá algumas dicas e ferramentas para lidar também com o Sobretudo neto. também porque falamos para uma imensidão de pessoas em que as heranças culturais também são pesadas e há certos temas que são tabus até para as próprias pessoas. Sim. E, portanto, quando chegam a esta altura das crianças fazerem todas as perguntas displicentemente e naturalmente,
os adultos de facto têm problemas porque eles próprios não lidam bem com os temas em questão. Exatamente, até coisas neiras. Eu lembro-me uma vez uma mãe pediu-me em consultório: ó Bárbara, ajuda-me a falar com a minha filha porque ela está-me a chamar um nome que é uma asneira. E eu não sei como é que lhe hei de dizer. E eu, ok, está bem, então vamos lá. E eu expliquei-lhe com naturalidade, expliquei, e ela: ai, eu estou a chamar isso à minha mãe, que horror, não. Eu achava que era outra coisa qualquer. E portanto, como ela me chamava ursa, eu chamava-lhe outra coisa qualquer. E portanto, a criança dizia aquilo com uma naturalidade, só que a mãe não estava a saber lidar com a situação. Educação, não é? Nem passa meio o livro, e sobretudo de facto. É interessante perceber que as palavras que têm um peso, para as crianças em determinada altura não têm esse peso. É apenas um animal. Somos nós, pela nossa resposta e pela nossa reação, que vamos incorrer nesse Tal e peso. qual. Não é? E depois há uma coisa que é, eles são o nosso espelho. Se nós temos à vontade, se nós partilhamos aquilo que sentimos, se nós partilhamos amor e doçura, eles irão fazer o mesmo connosco. Não é? Certo. Agora, se nós também estamos de certa maneira receosos ou envergonhados, eles depois também vão ter a dificuldade de partilhar connosco as histórias não é? deles. Quer dizer... Exatamente. Este é um livro de facto de perguntas e respostas, também de preparação para educar e para saber responder. Tem também aqui exercícios que são muito engraçados. Muitos exercícios. São exercícios para fazer em família? Sim, são Mas exercícios, tipo de exercícios de todos os temas Com que o livro cartões e aborda. tudo, coisas Exatamente. giras. Portanto, nós temos exercícios para falar sobre a sexualidade, temos exercícios para a família fazer para trabalhar a autoestima. Até para falar sobre drogas. Para falar sobre as drogas, para explicar o HIV, com bonequinhos que foram feitos pela Cláudia. A trabalhar a autoestima, por exemplo, é com cartões e com desenhos, que os pais podem ver como é que os miúdos podem trabalhar. Por exemplo, para os miúdos fazerem questões que têm vergonha de pedir aos pais. O que é que podem conversar à mesa à noite, sem ser aquela coisa do como é que correu o teu dia? Fazerem outro tipo de perguntas, o que é que foi melhor hoje no teu dia, qual foi a parte mais engraçada, mais divertida. Portanto, tudo Ou até isto... começarem por uma experiência própria e depois passarem para a experiência do filho, não é? Exatamente. E depois Porque tem também... dá aqui uma frase muito interessante: os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para os exemplos. Exatamente, tal e qual. Tal e qual. E isto é muito importante. E há aqui, eu só queria partilhar aqui, há aqui alguns exercícios em que eu dou frases que nós habitualmente ouvimos e é para os pais pensarem como é que podem responder depois de terem lido o livro. Claro. Como, por exemplo, quem é que foi à casa de banho e não apagou a luz? Devem achar que eu sou sócia da EDP. Quer dizer, isto é tipo... Diz isto com muita frequência. Eu disse que aprendi com o meu pai também. Minha querida, muito obrigada, Bárbara, pela presença e também por este livro magnífico. O livro já está à venda. Respostas simples às perguntas difíceis dos nossos filhos. Um bom dia. Vamos ao É claramente um livro para pais que se importam. Não, na realidade, nós temos que ir embora, mas como já está tudo dito e tudo feito, temos que alguém vai ter que limpar, não é alguém perdeu, é alguém vai ter que limpar este estúdio, querem ver?